Em nosso país não é muito comum ouvirmos e testemunharmos histórias de instituições públicas ou privadas, instituições não governamentais, instituições que se formam tendo como propósito o fortalecimento coletivo, que conseguiram atravessar décadas de maneira sólida, de maneira sustentável, tendo resiliência, superando os seus desafios e atravessando 50 anos de fundação, senhora presidente. E foi e é justamente uma dessas histórias, senhoras e senhores senadores, que me motivou a vir até a tribuna do Senado nesta noite de segunda-feira, para falar de uma história de sucesso, uma história de muito trabalho, uma história que tem em meu estado, no estado do Espírito Santo, produzido excepcionais resultados econômicos e resultados sociais. Para registrar aqui o trabalho desenvolvido pela maior cooperativa de café Conilon, de café robusta do mundo, senhora presidente, do mundo. O café Conilon e o café robusta, que tem complementado, que tem dado uma enorme condição de participarmos externamente dos melhores e maiores mercados de café. Um café com características muito próprias, com características de naturezas muito peculiares, e um café que tem, uma espécie de café que tem representado uma extraordinária oportunidade no estado do Espírito Santo, sobretudo na região norte do meu estado, mas não apenas no Espírito Santo. Há cultivos extraordinários dessa espécie de café, do café Conilon, no sul da Bahia, no estado de Rondônia, em algumas regiões de Minas Gerais, enfim, o café Conilon presente hoje em todo o país. E é este o produto que tem concentrado as atividades da cooperativa de São Gabriel da Palha, a Coabriel, que está fazendo em 2013 50 anos de luta e de superação, a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha. A Coabriel, como disse, está completando 50 anos em 2013. Uma jornada marcada por um grande conjunto de superações e de conquistas. Assim como foi no início, assim como aconteceu, é verdade, nos momentos difíceis, a Coabriel segue em frente com sua missão de ajudar, sobretudo, agricultores de base familiar, que lideram hegemonicamente a sua participação na nossa queridíssima Coabriel. Vale ressaltar, inclusive, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, que a Coabriel nasce exatamente da necessidade de superação diante de uma crise que nós vivemos em meu estado, no estado do Espírito Santo, nos anos 60. Uma crise que produziu um problema social muito grande em meu estado, porque naquele período, em razão da erradicação do café, grande parte, 80% da lavoura de café Conilon em meu estado foi erradicada. E aí, em função da erradicação do café, o café, que era uma atividade muito importante nos anos 60, hoje ainda muito importante, mas nos anos 60 é muito mais importante, porque era a verdadeira fonte de trabalho na economia capixaba. O Espírito Santo, em 1962, em razão da erradicação de café, sofreu um baque muito grande na sua atividade econômica e produziu muita crise por ausência de oportunidade de muitos capixabas. O impacto da erradicação desses cafezais
provocou uma profunda crise em todo o Estado. O desemprego maciço da mão de obra no campo e o intenso êxodo de famílias para as cidades. Isso porque, senhoras e senhores, até então a monocultura do café se constituía na principal atividade econômica e social do meu Estado. Até o início dos anos 60, o café era para os capixabas não apenas o grande componente de renda interna estadual, mas como também a principal atividade geradora de ocupação produtiva, de ser a mais importante fonte de receita tributária para o nosso Estado e o nosso governo. Pois foi em meio a essa crise profunda, a essa crise estruturante, que lá em São Gabriel da Palha, no norte do meu Estado, uma região, senhora presidente, de imigrantes poloneses, de imigrantes italianos, de imigrantes alemães, que o padre Simão idealizou uma forma de unir as famílias e os trabalhadores, as famílias, os trabalhadores e os cafeicultores da região, para enfrentar coletivamente os novos desafios que se colocavam à época em razão da erradicação do café. Homem de grande liderança na região, não apenas liderança por tudo que representava como evangelizador, mas como liderança religiosa que se envolvia com os trabalhos comunitários e coletivos da região, o padre Simão encontrou no cooperativismo um campo fértil para que os cafeicultores pudessem semear valores de ajuda mútua, solidariedade, democracia, participação e integração. Eu venho de um Estado, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, que a liderança, a propriedade de base familiar, ela é hegemônica no Espírito Santo. Fruto da tradição dos nossos imigrantes italianos, imigrantes pomeranos, imigrantes alemães, e através da pequena propriedade familiar nós conseguimos fazer do Espírito Santo o segundo produtor brasileiro de café. E é o cooperativismo, e foi o cooperativismo, uma ferramenta essencial para que nós pudéssemos conseguir esse modo, esse estilo e tanta eficiência no processo de produção. Nas assembleias que participem em meu Estado, fortalecendo e ajudando o fortalecimento do cooperativismo, eu digo e brinco com os nossos produtores, senadora Ana Amélia, que o cooperativismo é como aquela frase popular: catitu fora da manada é comida de onça. Por isso você se fortalece quando você se junta e quando você se une em razão de objetivos que são nobres e saudáveis. Pois bem, foi esse homem, foi esse padre de grande visão que naquele momento conseguiu reunir em torno desse objetivo essa cooperativa que hoje ela é um exemplo de orgulho e referência para o nosso Estado e para o nosso país. Mas nem sempre foi assim. Quando a Coabriel foi fundada em 1963, iniciou-se com apenas 38 cafeicultores cooperados. A cooperativa iniciou as atividades com a estruturação de um mercado voltado para atender a seus associados nas suas necessidades básicas. Depois passou a prestar serviços de comercialização e beneficiamento de café. Ao longo dos anos, a Coabriel se consolidou como uma das principais referências para a cafeicultura familiar em nosso Estado e em nosso país. A entidade é parceira das instituições públicas, das esferas de poder, prestando uma inestimável contribuição para o fomento, para a pesquisa, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Não é sem outro sentido que, ano a ano, nós temos acompanhado no Espírito Santo os ganhos de produtividade. Lavouras produzindo 150, 180, até 200 sacas de café por hectare. Hoje a Coabriel, que começou com modestos 38 membros e associados, visionários homens de luta, conta com mais de 3.400 associados.
Está presente não apenas nos municípios da região norte e noroeste do meu estado, mas também nos municípios do sul da Bahia. A cooperativa acompanha seus sócios desde a escolha da área para a implantação da lavoura até a comercialização do produto, oferecendo e garantindo a boa orientação técnica para que esses homens e mulheres, essas famílias possam ter uma vida digna e possam ter um resultado adequado do seu esforço e do seu trabalho. Oferece laboratório próprio para análise de solo e plantas, produz e fornece mudas de alto padrão genético, dando orientação de manejo, produção, colheita, secagem, melhoramento da qualidade do café, além de oferecer armazenagem padronizada, assistência jurídica e na área social dos seus associados. Um conjunto, enfim, de serviços que, sem dúvida, contribui de maneira decisiva para os aumentos consecutivos, ano após ano, da produtividade e da qualidade do conilon capixaba. Recentemente, senhora presidente, tive a honra e o privilégio de participar de mais uma Assembleia Geral da cooperativa, realizada na sede da entidade no município de São Gabriel da Palha, considerada a capital nacional do café conilon. E, sem dúvida, foi um evento muito especial por estarmos justamente no jubileu da cooperativa. E ali fazer um sobrevoo por essa história que é uma história de sucesso, mas uma história de muito suor, de muito trabalho, de uma gente devotada à prosperidade. E os números apresentados durante a Assembleia mostram que a Coabriel permanece sólida, avançando firmemente em sua missão de contribuir com o desenvolvimento de toda a região de abrangência dessa que é uma extraordinária cooperativa. Ainda neste ano de 2012, no ano que se encerrou, a Coabriel ela conseguiu um dado extraordinário ao conseguir recepcionar e comercializar 1 milhão de sacas de café, o que é uma marca histórica que demonstra e mostra o sucesso, por ser não uma cooperativa de médios e grandes produtores, não, sem conflito algum com isso, mas por ser uma cooperativa formada por pequenos produtores de base familiar e conseguiram esse dado que é uma referência extraordinária. Por isso quero fazer aqui o meu registro de felicitação, de respeito e de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha. A nossa vigorosa Coabriel, pelos resultados demonstrados em seu último balanço patrimonial, financeiro e também social. Por isso mesmo, aqui da tribuna do Senado Federal, eu faço esse reconhecimento à Coabriel, desejando vida longa a essa cooperativa, que tem dado uma extraordinária contribuição e colaboração aos cafeicultores e a um conjunto muito relevante de cidades e municípios do meu estado. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Cumprimento.